Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História da Psicologia TV, o canal dedicado à divulgação da história da psicologia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o problema da crise da reprodutibilidade na psicologia e como isso pode ser solucionado a partir de algumas perspectivas. Enquanto rola a vinheta, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar esse material com seus amigos. Vamos lá? A reprodutibilidade é a capacidade de um estudo ser replicado, ou seja, repetido por outros pesquisadores, desde que eles sigam o mesmo método e, ao reproduzir o experimento, obtenham um resultado semelhante. Se um estudo não é reprodutível, nós teremos um sério problema, porque isso significa que talvez as descobertas não sejam tão confiáveis assim. A reprodutibilidade é fundamental para a ciência, porque é através dela que validamos e verificamos as descobertas. É melhor pensar que a reprodutibilidade é uma forma de garantir que os conhecimentos que estamos construindo são sólidos. Se nós pensarmos que várias equipes de pesquisa podem aplicar a metodologia usada em uma pesquisa e, ao aplicar em seus próprios laboratórios, obterem resultados semelhantes, isso quer dizer que nós podemos confiar nas conclusões que são obtidas a partir desses experimentos. Em outras palavras, se é possível reproduzir os experimentos e se os cientistas que reproduzem os experimentos obtêm dados parecidos, isso quer dizer que as teorias que são formuladas a partir desses dados, elas provavelmente são válidas. Bem, infelizmente, a psicologia tem enfrentado um grande desafio nesse sentido, porque vários estudos clássicos que formam a base do entendimento de várias teorias psicológicas não têm sido replicados com sucesso ou têm apresentado problemas. O primeiro a pensar a importância da replicação ou reprodução dos experimentos foi o químico britânico Boyle. Porém, a atual noção sobre a importância da replicabilidade dos experimentos foi dada pelo filósofo da ciência bastante conhecido, Karl Popper. O problema da reprodutibilidade atingiu em cheio a psicologia em 2015. A Open Science Collaboration, uma iniciativa internacional dedicada a promover práticas de ciência abertas e a melhorar a reprodutibilidade das pesquisas científicas, publicou nesse ano um estudo onde mais de 250 pesquisadores do mundo todo tentaram replicar 100 estudos de psicologia de alto impacto. Esses estudos foram publicados em revistas como Psychological Science, Journal of Personality and Social Psychology e a Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. A pesquisa envolveu não só ler e tentar reproduzir os experimentos a partir dos textos publicados. Os pesquisadores envolvidos no processo de reprodutibilidade dos experimentos também entraram em contato com os autores para que eles tivessem a oportunidade de dar explicações mais detalhadas daquilo que tinham publicado. E assim, a reprodução dos experimentos foi a mais fiel possível. Os resultados desse grande empreendimento tentando replicar os experimentos importantes da psicologia foram um pouco decepcionantes para a própria área da psicologia. Apenas 39 dos 100 estudos originais tiveram resultados replicados com sucesso, ou seja, resultados que foram estatisticamente significativos e consistentes com os estudos originais. O tamanho do efeito médio observado nas replicações foi aproximadamente metade do tamanho do efeito relatado nos estudos originais, o que indica que, mesmo quando os estudos foram replicados com sucesso, o impacto observado foi menor do que aquele que estava inicialmente colocado no experimento original. Além disso, 36% dos estudos replicados tiveram resultados significativos, contra 97% dos estudos originais. Ou seja, quase todos os estudos originais tinham resultados importantes, porém, quando você tomava esse mesmo conjunto e replicava, o número 97% caía para 36%.
Os intervalos de confiança dos efeitos replicados frequentemente não incluíam os efeitos dos estudos originais, sugerindo que havia uma variação substancial dos resultados. Em relação às áreas, também havia algumas diferenças. Os estudos da psicologia cognitiva tiveram um sucesso um pouco maior na replicação quando comparado com os estudos da psicologia social. Diante desses dados, os autores do estudo concluíram o seguinte: primeiro, uma grande parte das replicações produziu evidências mais fracas para as descobertas originais, apesar de usar os materiais fornecidos pelos autores originais, aplicar uma revisão antecipada para garantir a fidelidade metodológica e o alto poder estatístico para detectar os tamanhos de efeito originais. Além disso, os autores do estudo também fazem críticas em relação à falta de tentativas de reprodutibilidade da ciência psicológica. Segundo eles, ela não é bem compreendida e os cientistas não recebem nenhum incentivo para fazer replicações. Para eles, como a descoberta e a inovação é o motor da psicologia, raramente alguém realmente toma os estudos que já foram feitos e tenta recolocá-los ou pelo menos replicá-los. Isso se deve talvez à ideia de que, uma vez que algo foi pesquisado, avaliado, enviado para uma revista, avaliado por pares e publicado, se torna um conhecimento já estabelecido, quase nunca verificado novamente. Mais ou menos comum, nós já sabemos disso ou nós já temos certeza disso, então não é necessário continuar replicando coisas que nós já sabemos, é necessário inovar. Os estudos de replicação mostram que isso não é bem por aí e que é necessário repensar alguns métodos e algumas práticas científicas para o sucesso da psicologia enquanto ciência. O estudo da Open Science Collaboration, apesar de ser o maior, o mais bem-sucedido e o mais debatido, não foi o único a abordar o problema da reprodutibilidade. Klein e colaboradores reproduziram 28 experimentos da psicologia, mas dessa vez dando um viés mais intercultural, e concluíram que 54% desses experimentos apresentaram efeito estatístico na mesma direção do original. 25% um efeito mais forte e 21% mais fraco. E 57% das reproduções apresentaram um efeito pequeno demais para serem considerados estatisticamente relevantes. Eles concluíram que as diferenças não se davam para as amostras culturais, uma conclusão um tanto polêmica, mas que pode ser realmente debatida. É necessário pensar o seguinte: se um experimento em psicologia apresenta dados relevantes, isso quer dizer que aquilo que foi encontrado é universal de alguma forma? Ou nós estaremos medindo alguma outra coisa? E se for essa outra coisa, que coisa seria essa? Esse é um debate bastante complicado para o qual ainda não temos nenhuma resposta definitiva. Esses trabalhos deflagraram o que foi chamada de crise da reprodutibilidade da psicologia. E, diante dela, algumas pessoas começaram a pensar o que estava acontecendo. É claro que tiveram aqueles que começaram a questionar a própria psicologia. E aparentemente houve uma diminuição no interesse e confiabilidade do público na própria psicologia depois que começaram a aparecer esses questionamentos. Uma das proposições é de que existe uma pressão muito grande para que os pesquisadores da psicologia publiquem cada vez mais e mais. E isso estaria trazendo uma perturbação, uma modificação na maneira como a ciência da psicologia está sendo conduzida. Um desses pesquisadores sugere o seguinte: em um mundo ideal, a psicologia funciona como ele chama de modelo A, ou seja, existe uma previsão teórica. Essa previsão teórica nos leva à elaboração de duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese de efeito. Em seguida se faz um experimento. E os resultados desse experimento ou rejeitam a hipótese nula ou rejeitam a hipótese que está sendo trabalhada. Se a hipótese nula é rejeitada, a teoria é estendida. E se a hipótese de efeito realmente for rejeitada, a própria teoria é refutada. Ou seja, a psicologia trabalharia a partir de previsões teóricas, elaborações de hipóteses e testagem de hipóteses. Mas, como existe uma pressão muito grande para se publicar, o que aconteceria na realidade é o seguinte:
Ideias espontâneas baseadas em praticamente nada ou vagamente fundamentadas em uma teoria são trazidas para uma fase exploratória, basicamente uma tentativa e erro, até que se chegue ao que ele chama de bricolagem ou mistura de experimentos, para ver quais experimentos produzem algum efeito importante. Uma vez que esses experimentos conseguem ser elaborados, começa-se a caça ao valor P, ou seja, para a demonstração de uma significância estatística. Os resultados então são direcionados e hiperinterpretados e hiperestimados e vão sustentar o que ele chama de mistureba de teorias, ou seja, teorias que não têm esse estofo, não têm essa conexão com outras teorias tão bem estabelecidas, ou ela acaba ficando um pouco ficcionais ou até mesmo fatiadas. Visando resolver esse problema, Crean faz uma proposta em 4 partes. Primeiro, ele sugere que tomemos o modelo A como a melhor forma de fazer uma pesquisa psicológica. E aí ele sugere uma mudança na postura e na cultura dos psicólogos. Primeiro, ele começa sugerindo que é necessário parar de desqualificar os resultados negativos. Ou seja, quando se obtém resultados negativos, tratá-los também como dados relevantes, dando a eles um valor positivo dentro da comunidade científica e nas redes de divulgação. Outra ideia que ele propõe é pré-inscrever as pesquisas experimentais em um grande banco de dados antes que elas sejam executadas. Além disso, as hipóteses seriam também claramente formuladas junto dos métodos que serão aplicados e os dados e a maneira, o tratamento estatístico que serão dados para esses dados. Por fim, publicar os resultados de qualquer forma, dando também acesso à comunidade acadêmica, acesso aos bancos de dados para que a própria comunidade acadêmica possa analisar os dados e replicar por ela própria os experimentos. Seria como uma grande plataforma que gerenciaria os fluxos de pesquisa. Outros pesquisadores estão criticando esse desespero para encontrar o valor P. Eles falam que, em primeiro lugar, essa busca desenfreada pelo valor P, ela proporciona um fatiamento do conhecimento psicológico, porque ele vai ficando cada vez mais fragmentado em pequenos estudos sem uma coerência ou uma coesão com outras ideias ou outros estudos. Isso também dificultaria, então, a acumulação do conhecimento, porque cada estudo está pensado a partir dos seus próprios critérios e como a única coisa que importa é o valor P, o que nós estamos fazendo enquanto conjunto vai ficando cada vez mais prejudicado. Também questiona a falta de pertinência de alguns estudos, porque uma vez que foi obtido o valor P, o que realmente aquilo pode proporcionar para a própria psicologia? Então, seriam trabalhos epistemologicamente cegos para uma totalidade, ou pelo menos um corpo teórico da psicologia que tem uma coerência e que pudesse ser compreendido a partir de maneiras mais amplas e não a partir de um fatiamento e de valores P significativos. Outro problema que também tem sido apontado por alguns pesquisadores é o problema histórico. Nós sabemos que a história da psicologia ela é bastante debatida no Brasil. E quase todos os cursos de psicologia têm uma história da psicologia. Mas isso não acontece na maioria dos países. Na verdade, um estudo mostrou que a história da psicologia é realmente ensinada apenas no Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Portugal e, eventualmente, em alguns países da América Latina. E na maioria dos países, essa história não é nem mesmo contada. Com essa perda da conexão histórica do todo da psicologia, essa sensação de fatiamento ficaria ainda mais acentuada. Além disso, como as pesquisas com mais de 5 anos de publicação são consideradas obsoletas, esse estofo histórico de descobertas e pesquisas que foram feitas no passado um pouco mais distante, nem estamos falando de um passado tão distante assim, vão ficando cada vez mais invisíveis e vão perdendo sua relevância e sua conexão com o resto. Isso acontece porque a pesquisa em psicologia tem se mostrado cada vez mais parecida com as ciências duras, que tem uma lógica mais acumulativa. E a sugestão é de que a psicologia não é tão acumulativa assim, e que os novos experimentos, por estarem muito fatiados e muito voltados para a busca do valor P, não incorporam, não trazem consigo as descobertas e outros elementos das pesquisas do passado.
Assim é como se vivêssemos uma hiperatualidade constante, onde tudo o que é importante foi publicado nos últimos 5 anos, pressupõe-se que tudo que é anterior a isso ou está obsoleto ou foi incorporado para esses últimos 5 anos, e assim a psicologia vai se acelerando, descartando os autores clássicos, perdendo sua coerência como um todo e, aparentemente, gerando novas e novas crises. E você? O que você acha do problema da crise da reprodutibilidade da psicologia? Será que as proposições que estamos encontrando realmente poderão resolver o problema? Será que o que estamos observando na realidade é uma crise de cultura de pesquisa em psicologia e que é necessário revisar não apenas a metodologia, como também a maneira como nós estamos conduzindo essa ciência? E essa hipótese de que na realidade nos falta história e conexão com o passado, uma compreensão mais ampla daquilo que já foi feito pela psicologia e apagar aquilo que foi feito nos últimos 5 anos? Bom, são questões muito importantes que ainda estão sendo debatidas. Não deixe então de colocar a sua opinião na área de comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o material com os seus amigos. Até a próxima!